primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 17 em diante, está escrito assim: Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve a seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma nova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Verso 20, no dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo à guerra para colocar-se em ordem de combate e aos gritos chamavam para a batalha. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra, Senhor, para essa noite, e eu quero pedir, Deus, com que o teu Espírito traga discernimento, Senhor, a todos nós, que nós possamos alcançar, Senhor, a compreensão, Deus, de tudo aquilo que está escrito e também de tudo que o Senhor preparou na noite de hoje para as nossas vidas, e a tua bênção nos alcançar, Senhor, mais uma vez. Assim, estabeleça, Senhor, o teu governo nesse lugar, ó Deus, repreendendo todo tipo de impedimento que se levanta para nós descobrirmos o teu querer. Assim oramos e cremos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Essa é uma das histórias mais conhecidas, até mesmo pela quantidade de divulgação que essa história entre Davi e Golias alcança. Existem muitas passagens da Bíblia que a gente não vê nos adesivos de um carro, num livro de história infantil, porém sempre quando nós estamos dando aula para crianças, lendo livro, até mesmo pregando na igreja, essa história salta aos nossos olhos em um momento em que o povo de Deus está passando por uma dificuldade, está enfrentando uma luta, e mais uma vez Deus age com misericórdia, levantando um menino inexpressivo, alguém que não tem a aptidão de um guerreiro à vista da sua família, à vista do exército, mas que Deus chamou para um grande propósito para que ele pudesse viver. Olhando para a nossa vida, muita gente ainda hoje dentro da igreja vive em busca de um milagre extraordinário, que eu vou chegar aqui, Deus vai mudar as circunstâncias e transformar a minha vida para a glória do seu nome, porque Ele é Deus, e eu não duvido que isso pode acontecer. Deus, Ele pode fazer assim, mas lendo a palavra de Deus, eu vejo que naturalmente não é assim que Deus faz. Deus é um Deus que cria oportunidades, Deus é um Deus que cria situações, e nós vamos mostrar o nosso desejo e a nossa vontade de alcançar tudo aquilo que Deus está propondo para nós. A palavra de hoje ela tem o título de comprometimento, chave para o sucesso. E esse sucesso não é o sucesso de fama, de se tornar conhecido, mas é o sucesso de ter todas as coisas feitas com excelência, com êxito, feitas para a glória de Deus. E o que significa comprometer? Comprometer significa se envolver por compromisso, obrigar-se. A pessoa que se compromete, ela é alguém que parte dela, espontaneamente ela aceita, ela topa, ela faz uma aliança, ela cria um vínculo e ela se obriga a estabelecer aquilo que foi aliançado. Davi, ele era uma pessoa que ele tinha promessas da parte de Deus. Quando nós vamos ler o capítulo de número 15, nós vamos ver que Deus está rejeitando alguém que tinha uma posição de governança na nação de Israel, até mesmo ao ponto de Deus falar para Samuel: não ore mais.
eu já me provi de um novo rei, eu já tenho uma nova pessoa. Não se canse de interceder por Saul. O escolhido da vez, talvez aos olhos do homem, nunca seria Davi, e a prova disso é que dentro da casa de Jessé, nós vamos ver Deus ali falar que ele não vê como o homem vê, mas ele sonda o coração. Todos os filhos de Jessé estão ali passando diante do profeta Samuel, e ele, na sua natureza humana, no seu olhar de homem, ele vê aptidão, força, capacidade, altura de qualquer um daqueles filhos ser guerreiro. Passam-se 7 irmãos de Davi, porém todos eles são reprovados por Deus, e o Senhor ali pergunta ainda, o profeta Samuel pergunta se ainda tem alguém que fosse escolhido para estar ali naquele momento, e ali o pai fala, ainda tem o menor. O menor é aquele que não serve, o menor é aquele que não presta para esse tipo de serviço, o menor é alguém que o nosso entendimento, ele nunca será apto a exercer tal função. Porém, a opinião do homem ao respeito da nossa vida, ela é muito diferente da opinião de Deus. Deus, ele vê de uma maneira diferente toda e qualquer circunstância. Porém, o fato de eu ter uma promessa não vai fazer com que eu viva essa promessa de maneira muito fácil, muito simples, porque as pessoas acham que somente pelo fato de Deus falar, as coisas vão acontecer na minha vida. Ninguém poderia afirmar qual seria o momento em que Deus estaria exaltando e levantando Davi. E nós vamos olhar para a vida de Davi, tendo uma promessa, que ele é ungido hoje, mas amanhã ele volta para o pasto. O óleo é derramado sobre a cabeça dele hoje, como um novo rei de Israel, mas amanhã ele volta a cuidar de ovelhas. Ele é alguém que não se perde no orgulho por causa daquilo que Deus está falando que vai acontecer na vida dele, mas ele volta a ter sua vida no cotidiano normal. E a gente não vê a Bíblia mostrar, é esse o dia que Deus vai exaltar, é esse o dia que Deus vai levantar ele, é esse o dia que Deus vai cumprir promessa. Quem é que poderia dizer que seria contra Golias que Deus estaria levantando Davi diante de toda aquela nação? Até mesmo porque Davi não foi chamado para essa guerra, não foi escolhido para estar nesse combate. Eu te digo, Deus fez promessas na sua vida, continue a sua caminhada. Não pare porque apenas Deus falou. Porque se você parar porque Deus falou alguma coisa, você só terá uma promessa. A promessa vai se cumprir na nossa vida a partir da nossa continuidade. Deus falou com você, continue a sua caminhada, persevere na sua caminhada, não mude por causa de uma promessa, mas deixe Deus mudar a sua vida por causa daquilo que Ele te prometeu. No dia seguinte, que a gente vê essa guerra se armar, no verso de número 20, a gente vai ver algumas características de Davi para que ele pudesse mostrar esse comprometimento e viver tudo o que Deus tinha para a vida dele. A Bíblia diz assim, primeira frase do verso de número 20. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada. Primeira característica de alguém que está comprometido: não tardar ou demorar para se obedecer uma ordem. Eu vou repetir isso para você. Não tardar ou demorar para se obedecer uma ordem recebida. A guerra já tinha começado. Já são 39 dias de afronta. Jessé é o pai que tem 3 filhos na guerra, e além dele desejar saber se Israel venceu ou não, ele também deseja saber se seus filhos estão bem. Qual é o pai que, longe dos filhos, sabendo que os filhos estão em combate, não quer saber qual é a real condição, o real estado de seus filhos? Jessé agora vai chamar Davi e vai falar: eu quero que você vá levar esses pães, eu quero que você leve esse queijo para o capitão de 1000, porém você vá e traga nova dos seus irmãos, porque eu quero saber o que está acontecendo com eles. Davi era alguém desprezado dentro de casa, Davi era alguém não valorizado pelos seus irmãos, Davi é alguém que não foi separado para a guerra, porém Davi não tarda em obedecer a ordem que está recebendo.
E nós não obedecemos, irmãos, se as pessoas elas vão com a nossa cara. Nós não obedecemos se as pessoas consideram a nossa vida. Nós não obedecemos se as pessoas nos respeitam. Nós obedecemos porque somos comprometidos. A pessoa que está comprometida, ela não vai demorar em obedecer. A pessoa que está comprometida, ela não vai tardar o acontecimento de uma missão. Aquilo que foi dito vai ser feito para a glória de Deus. Aquilo que foi ordenado vai ser realizado para a glória de Deus. E eu posso te falar, tem muita pessoa hoje que a gente sabe que a ordem veio, porém a pessoa questionou, não aceitou, pensou que poderia ser de outra maneira, pensou que poderia ser de outro jeito. Porém, quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo que quando o pai dele fala, no outro dia ele levanta cedo, pela madrugada, e se levanta para realizar aquilo que foi confiado a ele. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção hoje, nessa noite, para essa palavra é: Deus está dando promessas e ordens a todos nós aqui nesse lugar. Eu vou repetir: Deus está dando promessas. E Deus também está dando ordens a todos nós que estamos aqui nesse lugar. As promessas não podem mudar quem somos. As promessas mudarão as circunstâncias da nossa vida. Mas e as ordens, pastor? As ordens precisam fazer com que nós nos movimentemos para cumprir aquilo que está sendo dito para nós. Davi não poderia afirmar que seria nesse dia que a vida dele seria exaltada. Davi não podia afirmar que seria nesse dia que Deus engrandeceria o seu nome. Mas o fato dele estar em obediência com aquilo que Deus estava propondo a ele, e ele está obedecendo o seu pai, a gente vai ver que chegou o momento da exaltação. Eu não sei o que é que você espera da vida. Eu não sei qual é a promessa que está lançada sobre você, mas é a partir da obediência, em não demorar a cumprir aquilo que está sendo dito, que o dia da exaltação vai chegar na sua vida. Lucas 5,4 diz: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes para que vocês possam pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas por causa da sua palavra lançaremos as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles chegaram ao ponto de se romper. Quando nós vamos olhar para o Novo Testamento, nós vamos ver companheiros de trabalho que estavam frustrados, aonde Jesus pede o barco emprestado a eles para que pudesse pregar uma palavra diante de uma multidão que o comprimia, que o apertava. As redes já estavam sendo lavadas, isso significa, nosso expediente já se encerrou, nosso trabalho por hoje acabou, a gente só teve prejuízo, estamos cansados. Mas agora Jesus se levanta para, depois da pregação, falar: vamos voltar para o mar. Vamos tentar mais uma vez. E o que nós olhamos para a vida de Pedro é, ele tem argumentos, Moisés, para dizer: eu tenho argumentos para não querer ir lá. Eu tenho uma experiência de uma noite frustrada para não desejar estar no mar novamente. Eu tenho a desculpa de que meu corpo está cansado. Eu tenho a desculpa de que nós estamos fragilizados porque nos esforçamos, mas não alcançamos. Se tem uma coisa que Pedro e os outros pescadores têm, é uma desculpa para não obedecer aquilo que Jesus está dizendo. Porém, ele fala: mesmo com todo o argumento, mesmo com toda a desculpa que eu poderia te dar, Jesus, eu vou voltar para o mar, eu vou lançar a rede novamente, por causa da palavra que tem chegado à minha vida. Nós somos movidos por aquilo que chega aos nossos ouvidos.
Nós somos movidos pelas ordens que chegam até nós. E por mais que você possa ter uma desculpa, eu chamo a sua atenção. Uma pessoa comprometida é aquela que não demora em obedecer uma ordem que chega a ela. Não tarde em obedecer aquilo que tem chegado até você. Por quê, pastor? Porque o teu milagre pode estar debaixo dessa obediência. A tua promessa pode se cumprir a partir desse momento que Deus está falando com você. E o que vai acontecer com Pedro? Diante de uma noite inteira, onde ele deve ter lançado a rede mais de 100 vezes naquele mar. Por causa de obedecer a palavra do Senhor, ele lançou apenas uma vez e a rede se encheu. Deus está falando com você hoje aqui nessa noite. A obediência fará com que o milagre aconteça na sua vida e o tempo de exaltação chegue para você e para sua casa. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Alguém entende aquilo que Deus está falando nessa noite? Qual que é o mal do homem? É sempre fortalecer as suas desculpas ou seus argumentos. Eu quero te lembrar, voltando para a história de Davi, que Davi agora está indo servir, segundo a ordem de seu pai, aqueles que esqueceram dele no dia que Samuel entrou dentro de casa. Não estou sendo valorizado, mas eu tenho uma palavra para que eu possa obedecer. Não estou sendo reconhecido, mas eu tenho uma palavra para que eu possa obedecer. E foi em obediência que Deus exaltou a vida dele. Eu te afirmo, talvez você é uma pessoa que tenha muitos argumentos para dar. Desculpas inúmeras para falar não vou fazer, não quero fazer, isso não é justo. Mas eu queria chamar você à obediência. Não tarde em cumprir aquilo que está chegando até você para você fazer. Davi se levantou cedo. Quando, pastor? No outro dia. Essa palavra está chegando até você hoje. Amanhã é o dia de você fazer algo diferente. Amanhã é o dia de você viver algo novo. Amanhã é o dia de você levantar disposto para obedecer tudo aquilo que Deus tem falado para você e a sua vida nunca mais será a mesma. Alguém pode adorar o nome de Jesus? Primeira característica de uma pessoa comprometida é essa. Ainda no verso de número 20, nós vamos ver, depois que ele se levanta de madrugada, ele vai deixar as ovelhas com guarda. E o que isso significa? Comprometimento com aquilo que está em minhas mãos. Valorizando todas as coisas. Eu vou repetir isso aqui porque eu sinto a necessidade disso preencher o seu coração. Valorizar. Se comprometer com aquilo que está nas minhas mãos, trazendo senso de valor a todas as coisas. Se tem uma coisa que eu olho para esse texto e eu aprendo, é o que está no verso 28 de 1 Samuel 17, você não precisa abrir, mas olha só a declaração. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Pode pôr o fundo aí, Thomas. Ele, porém, ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é mau e que também você é presunçoso. O que Davi está colocando a responsabilidade de alguém aos olhos de outra pessoa é pouco. Não é muito. Não são muitas ovelhas. Não é um rebanho imenso. Nós temos um péssimo costume de valorizar as coisas que são grandiosas. O nosso olho ou os nossos olhos se enchem diante de coisas que são grandiosas. Porém, Davi está mostrando comprometimento com aquilo que está nas mãos dele naquele tempo. Não é porque me apareceu uma oportunidade diferente, não é porque me apareceu algo novo, não é porque chegou uma novidade que eu vou tratar aquilo que está na minha responsabilidade de qualquer jeito. Ele levanta cedo de madrugada,
mas aquilo que é responsabilidade dele foi confiado na mão de alguém. Mateus 25, 21, Jesus diz: o Senhor disse, servo bom e fiel, muito bem, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Jesus ele está ensinando uma parábola sobre talentos e responsabilidades com aquilo que foi colocado nas mãos. Existem pessoas que não conseguem compreender a grandeza daquilo que está sendo colocado diante dela, porque às vezes nós só estamos sendo experimentados para saber se coisas maiores podem alcançar ou não a nossa vida. Às vezes nós estamos sendo experimentados para cuidar de para saber se lá na frente nós poderemos ter o cuidado e a responsabilidade sobre 100. Jesus agora está dando qualidades e qualificações a um servo que foi fiel àquilo que era pouco. Mesmo sendo pouco, ele decidiu zelar por aquilo e multiplicar aquilo que estava nas suas mãos, e a palavra é: muito bom, servo fiel. Comprometimento é ser fiel àquilo que está às minhas mãos nesse momento. É estar empenhado, é obrigar-se a fazer o melhor para aquilo que está nas minhas mãos nessa hora. Não pense você, querido irmãos, que o McDonald's surgiu como uma empresa com 1 milhão de restaurantes em todo o mundo. O McDonald's surgiu com alguém que decidiu fazer o melhor lanche, o melhor primeiro lanche, atender melhor os primeiros 10 clientes. Tudo aquilo que começa pequeno, mas é feito com valor, prosperará para a glória de Deus. Algo que me chama a atenção é que o irmão de Davi está falando com quem ficou as poucas ovelhas. O irmão de Davi está irado, revoltado, chamando Davi de presunçoso. Talvez se fosse ele o cuidador dessas ovelhas, ele não estaria ali zelando por elas, porque uma pessoa irada, presunçosa, orgulhosa, é uma pessoa que lança sobre nós a responsabilidade daquilo que ela não faria. Aos olhos dele é pouco, mas aos olhos de Davi é o pouco que precisa ser valorizado. Eu não sei, eu não tenho conhecimento da sua vida, mas talvez aos olhos de muitas pessoas, o que está na tua mão é pouco. Um pequeno trabalho, um pequeno ministério, um pequeno casamento. Eu não sei como é que as pessoas estão olhando para a sua vida hoje e definindo se é grande ou se é pequeno, porém, você não pode definir o valor das coisas por causa da opinião dos outros. Você precisa valorizar tudo aquilo que está em suas mãos. Davi é alguém que decide ser responsável com as poucas ovelhas de seu pai. Mas o Senhor consegue enxergar nele tanto comprometimento que amanhã decide entregar uma nação nas suas mãos. É através do seu comprometimento e da sua dedicação que coisas maiores alcançarão a sua vida. Eu posso falar, irmão, de experiência própria. Eu já vi tantas pessoas receberem pequenas oportunidades. Elas estavam apenas sendo experimentadas. Mas diante daquilo que era pequeno, ela não foi responsável, ela não valorizou. Ela queria algo maior, ela vislumbrava algo grande. Não zelou por aquilo que chegou nas mãos dela. Porém, nunca viveu uma novidade. Nunca alcançou algo maior, nunca viveu algo extraordinário. Aquilo que está nas tuas mãos hoje, sobre a sua responsabilidade, precisa ser valorizado. Por quê, pastor? Porque a hora que você valorizar as coisas, você estará mostrando o valor que você mesmo tem. Quem é fiel e comprometido com aquilo que é pequeno, poderá amanhã receber algo maior, vindo das mãos de um Deus poderoso. Estou pregando uma palavra hoje para esse ano, para a sua vida não ser mais a mesma,
para você entender que existe algo maior para você viver na glória de Deus, mas não é questionando como está o seu dia, não é reclamando como está a sua vida, não é reclamando do trabalho que você tem, das causas que você assumiu, que são pequenas, que você não prospera, que você não cresce, mas é valorizando aquilo que está nas tuas mãos hoje, que amanhã o Senhor estará dando uma oportunidade maior para você, é valorizando aquilo que está nas tuas mãos agora, que amanhã o Senhor abrirá uma porta maior para você, é valorizando o bem que Deus fez na tua vida hoje, que amanhã Deus estará entregando um bem maior para a glória do nome dEle. Alguém entende aquilo que eu digo aqui? Compreende o que o Senhor está falando com você? Não despreze o que está nas suas mãos, não despreze a responsabilidade que Deus está te entregando. Não despreze a porta que Deus abriu para você. Talvez você entre aqui dentro desse lugar e você vai falar, essa é uma igreja pequena, cabe aproximadamente 100 pessoas. Mas se você não valorizar aquilo que é pequeno hoje, você não estará vivendo algo maior amanhã. E amanhã você pode acabar passando na porta dessa igreja e falar, como cresceu? Quantas pessoas? Como mudou esse lugar? Mas infelizmente você deixou de fazer parte. Porque quando você teve a oportunidade de mostrar o seu valor, valorizando aquilo que era pequeno, você não conseguiu. No muito não foi colocado. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu tenho certeza que viveremos oportunidades novas. Vou repetir. Eu não tenho dúvidas que nós viveremos oportunidades novas nesse ano. E elas não serão menores do que a que nós já temos, mas elas serão maiores para a glória de um Deus vivo. Você recebe essa palavra? Você toma posse disso com fé, com confiança, daquilo que Deus está falando para você? Você consegue levantar a tua mão e agradecer a Deus por aquilo que está sobre a sua vida hoje? Consegue abrir a tua boca e falar obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem me dado no meu trabalho. Obrigado pela família que o Senhor entregou a mim. Obrigado, Deus, por morar nessa cidade. Você consegue abrir a sua boca e mostrar o valor que você tem dado às coisas que Deus tem entregado nas tuas mãos. Talvez hoje foi um dia que você abriu a sua boca para menosprezar, para tirar o valor daquilo que é teu. Mas o Senhor está te dando uma oportunidade de mudar isso nessa hora. De transformar isso na sua vida. A pessoa comprometida, ela é alguém que ela vai valorizar todas as coisas que estão sobre a sua responsabilidade. Terceira característica de Davi, verso de número 20. Carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé havia ordenado. Quando o pai de Davi chama ele, a Bíblia conta que um dia antes de Davi sair, a carga para que ele pudesse levar estava pronta. Isso fica claro na declaração de Jessé, o pai, quando ele fala, você vai levar esses pães para os seus irmãos e você vai levar esse queijo para o capitão de 1000. A bagagem já estava preparada, armada para que Davi pudesse levar. E no dia que ele parte, a Bíblia vai contar que agora ele carrega aquilo que foi preparado e parte, como Jessé havia lhe ordenado. Primeiro, nem mais, nem menos, apenas aquilo que havia sido preparado. Existem pessoas que pecam por não cumprir aquilo que foi passado. E existem outras que pecam pelo excesso de querer fazer mais do que aquilo que é necessário. Davi, ele recebe uma ordem. E a ordem é, vá, leve isso para os seus irmãos. Porém, volte, porque eu preciso ouvir uma nova de que todos estão bem. Jessé tem um interesse duplo. Além de levar e suprir as necessidades que estão lá, Jessé também quer que Davi volte com rapidez e traga notícia dos seus filhos que estão na guerra. Existe uma preocupação. Se Davi não leva aquilo que foi preparado, certamente a necessidade dos filhos de Jessé que estavam na guerra, do capitão da guerra, não haveria suprido.
Se Davi leva uma carga dobrada daquilo que ele teria que levar para a guerra, certamente Davi chegaria atrasado. E existem pessoas que estão atrasando o propósito de Deus por tentar fazer mais do que é necessário, por carregar sobre a sua vida excessos, e estão atrasando o dia da chegada em determinados lugares que Deus já abençoou. Nós começamos esse culto falando sobre atraso, sobre o tempo chegou e as coisas ainda não aconteceram. Mas a Bíblia está dizendo que Davi levou aquilo que estava preparado. E eu digo, a característica de uma pessoa comprometida é submisso à autoridade. Quem está falando com Davi é seu pai Jessé. E nós poderíamos falar aqui sobre muitos versículos bíblicos que vão falar sobre a questão de um filho honrar o seu pai. Eu sempre ouvi minha mãe falar, Haroldo, esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que sejam longos os teus dias de vida na terra. O Novo Testamento está cheio de versículos sobre isso. Mas eu queria lembrar você que agora é uma autoridade que está falando com um subordinado. E Davi, ele não questiona, Davi, ele não opina, Davi simplesmente obedece. Simplesmente faz aquilo que está sendo proposto. E qual é o mal do homem? Sempre ele tem uma pontinha da sua opinião. Ele nunca consegue falar ou fazer aquilo que está sendo dito para ele. Sempre precisaria ser de uma maneira diferente, sempre precisaria ser de um jeito diferente. E a gente vê que a pessoa comprometida, ela está pronta para cumprir aquilo que foi passado a ela. E eu digo para você, é hora de você estar pronto para aceitar as ordens que chegam até você, para fazer da maneira que está sendo dito. O que foi colocado para você fazer precisa ser cumprido com excelência, porque eu sou servo. Quem está me dando a missão é que tem um propósito. Eu sou apenas servo. Vou repetir isso aqui. Quem está me dando a missão é que tem um propósito. Quem está me dando a missão é que tem um interesse maior. Quem está me dando a missão é que sabe o que precisa acontecer. Não é hora de eu dar a minha opinião mediante a ordem que eu recebo, mas é hora de eu cumprir aquilo que me foi passado. A palavra submisso significa aquele que serve sem contestar ou reclamar. A palavra submisso significa aquele que serve sem contestar ou reclamar. Davi não está reclamando, ele está obedecendo. Davi não está questionando, contendendo. Davi está obedecendo. Essa palavra submisso significa dócil. É alguém que quando recebe a palavra de uma autoridade, ele não vai revelar-se em braveza, em fúria. Pelo contrário, tudo aquilo que é passado a ele, ele vai receber com doçura, com docilidade, com alegria. Essa palavra significa obediente, servo. Eu preciso lembrar algo a você. Você está comprometido com uma missão que não é sua. Você é apenas o servo que recebeu uma missão que você precisa cumprir com excelência. Ah, pastor, mas precisava ser desse jeito, tinha que ser assim. Enquanto você está preso à sua opinião, você não está saindo do lugar. Você está parado, paralisado, aprisionado. Seus pés se tornaram pesados e você não consegue caminhar. Quando chega com menos do que tinha que levar. Quando chega atrasado porque carregou demais. Nunca está no lugar certo, nunca está na hora certa, sempre está atrasado e as coisas não estão acontecendo. E Deus está falando, a pessoa comprometida é uma pessoa que obedece sem questionar. Como é que você vai ser bem sucedido? Como é que eu vou exaltar a sua vida? Como é que eu vou te entregar algo maior? Sendo que tudo aquilo que é dito a você, existe questionamento ou reclamação. Você se enfurece com uma ordem que chega até você.
Ah, pastor, mas a vida é difícil para todos. Mas a vida difícil não me tornará uma pessoa amarga, porque eu sou uma pessoa comprometida, sou uma pessoa dedicada, eu tenho uma missão para me cumprir e eu tenho um Senhor sobre a minha vida. Quantos aqui têm um Senhor sobre a sua vida? Vou perguntar novamente, quantos aqui têm um Senhor sobre a sua vida? Se Ele é Senhor, você é o servo. E se você é o servo, você mostra seu comprometimento, obedecendo sem questionar, sem se rebelar, sem se revelar diferente daquilo que pensam sobre você. Romanos 13, verso 1, está escrito que todos estejam submissos às autoridades superiores. Nós falamos muito sobre a questão de sermos obedientes a Deus, mas foi o próprio Deus que entregou uns para pastores, outros para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas. Se nós formos olhar a igreja de Cristo ela possui 5 ministérios. E essas pessoas foram levantadas por Deus para que a sua obra possa funcionar, para que a sua obra possa avançar. A obediência a Deus está aí como mandamento para que a gente, amando, possa cumprir tudo aquilo que Ele passa. Mas a obediência aos homens foi estabelecida pelo Deus que nós dizemos crer nele. E Ele está falando, estejam sujeitos às suas autoridades, pois não existe autoridade que não proceda da parte de Deus. Todo líder que você tem, foi Deus que levantou. Toda autoridade que está sobre a sua vida, foi Deus que levantou. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe ou resiste à ordenação de Deus, ele resistirá e trará sobre si mesmo condenação. Davi poderia estar condenado a nunca viver uma exaltação de Deus. Davi poderia estar condenado a ser um escravo dos filisteus. Só que diante de um momento em que Deus está usando o pai dele para ele cumprir uma palavra, para ele obedecer uma ordem, ele de maneira dócil, ele fala: pai, pode contar comigo, eu vou lá. Pai, seu filho está aqui, eu vou servir meus irmãos. Pai, fica tranquilo, o queijo vai chegar na mão do capitão. Pai, conta comigo, missão dada, missão cumprida. Eu trago algo da parte de Deus para você. Não questione. Não reclame da ordem que tem chegado a você. Seja seu pastor, seu líder de departamento, seu patrão na empresa, sua professora na escola, seu marido dentro de casa, sua mãe dentro de casa. Não questione. Porque a condenação que você pode ter é ser uma pessoa que passará o resto da vida tendo uma promessa, mas nunca conseguirá viver uma realização. E se Deus abriu a boca para falar algo na sua vida, eu posso te afirmar: Deus não falará se Ele não quiser fazer. Se Deus está falando, é porque Ele quer realizar. Eu vou repetir: Deus não diz que vai abrir uma porta se Ele não tem vontade de abri-la. Deus não fala que vai levantar uma pessoa se não é o propósito dele exaltar essa mesma. Deus não fala que vai fazer a miséria ser transformada em abundância se isso não estiver no coração dele. Se Deus está falando, é porque Ele quer fazer. Se Deus está falando, é porque Ele quer realizar. Se Deus está falando, é porque Ele está expondo aquilo que está dentro dele, porque a boca fala aquilo que está dentro do coração. E Deus falou: eu vou exaltar você, menino. Não seja uma pessoa condenada a passar os anos da sua vida morrendo com promessas que não foram realizadas. Mas esteja submisso à ordem que chega, porque é através da obediência que a exaltação se manifestará na sua vida. Ah, pastor, eu não creio assim. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, está escrito: peço igualmente aos jovens. E eu fiz questão de separar esse versículo. Davi é um menino Moisés. E muitas vezes nós jogamos sobre a adolescência, o início da juventude, a irresponsabilidade, a irreverência, o não comprometimento, o não compromisso.
esse não se dedica, não se aplica, esse daí só quer saber de aventura, esse não tem dedicação, não tem comprometimento. Mas olha o que Pedro está dizendo: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos àqueles que são mais velhos. Obedeça àqueles que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato uns para com os outros. Não importa a idade que eu tenho, eu posso ter 14, 15, 16, 17 anos. Se tem uma autoridade sobre a minha vida, a Bíblia está pedindo para que eu possa ser humilde a ponto de honrar e fazer acontecer aquilo que está me sendo passado, porque eu estou comprometido com isso. Tenha humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Toda pessoa orgulhosa que diz não vou fazer, tinha que ser de outra maneira, agora vem lembrar de mim para eu servir, está demonstrando que dentro de si só tem orgulho. Mas toda pessoa humilde, que independente das circunstâncias que estão em sua volta, se levanta para dizer: conta comigo, porque eu estou aqui para servir, para obedecer, eu estou comprometido com essa missão. Essa pessoa será revestida da graça e do poder de Deus sobre a vida. Você pode levantar a tua mão hoje, nessa noite. Você tem um brado de louvor para dar a Deus? Porque você acha que pelo fato de você humilde, você vai ser pisado. Pelo fato de você ser humilde, você vai ser explorado. Pelo fato de você ser humilde, você vai ser envergonhado. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas o humilde tem o coração de Deus nas mãos. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele te exalte. Eu trago uma palavra de Deus para a tua vida. Esse é um ano de exaltação para você, esse é um ano de exaltação para a tua casa, esse é um ano de exaltação para a sua família. Mas mostre que você está comprometido, sujeito às autoridades que foram estabelecidas sobre você, porque não existe autoridade que não foi levantada segundo o propósito e o querer do Senhor. Jessé foi o pai que esqueceu do filho dentro de casa, mas Davi foi o filho que se levantou para falar: pai, eu vou te obedecer, curte aquilo que custar. Eu sou humilde a ponto de passar por cima das minhas dores, dos meus traumas, apenas para obedecer a palavra que o Senhor está me entregando. Diante da obediência de Davi, a gente já sabe como essa história termina. 39 dias de afronta. Agora o menino obediente está chegando no campo de Elá para ver uma batalha. Não estava no coração de Davi aquele combate. Vou repetir isso aqui. Davi foi ver uma guerra e ter notícias. Davi não foi ser o guerreiro. Davi foi ver uma luta e trazer notícias. Davi não foi ser o lutador. Mas o fato dele obedecer a ordem que chegou à vida dele fez a vida dele mudar para sempre. Deus te dará disposição. Deus te dará a coragem que muitos outros não têm. Deus te dará a força que os outros imaginam que você não pode. E guarde bem essa última frase que eu vou falar: você vencerá coisas que os outros não vencem. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Eu chamo você a exercer sua fé nesse momento. Você vencerá adversários que os outros não vencem. Você conquistará coisas que os outros não conquistam. Você chegará em lugares que os outros não chegam. Você fará coisas que os outros não fazem. Deus está falando: esteja comprometido, porque o comprometimento vai exaltar a sua vida. Seja dedicado, porque a dedicação vai exaltar você. Deus está dizendo que é hora dele mostrar quem são os diferentes, quem são os comprometidos, quem tem uma aliança com ele. Davi, ele se propõe à guerra, derrota aquele gigante, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Você consegue
plantar isso dentro do coração de alguém que está perto de você. Se você conseguir, pega na mão dessa pessoa, olhe dentro dos olhos dela e diga: o comprometimento levará a sua vida a nunca mais ser a mesma. Diga até ele começar a adorar o nome de Jesus. O comprometimento levará a sua vida a nunca mais ser a mesma. Diga isso em nome de Jesus. Eu preciso que isso seja plantado dentro do coração desse irmão. Ei, de esquecido, Davi passou a ser celebrado. Vou falar isso mais uma vez: de esquecido, Davi passou a ser celebrado. Esquecido dentro de casa, agora seu nome cantado na cidade. Esquecido pelo pai, agora seu nome cantado entre todas as mulheres de Jerusalém, de Belém. Esquecido pela família, agora porém exaltado e trazendo honra para dentro de casa. Tem um tempo de mudança para quem é comprometido. Tem um tempo de mudança para quem é dedicado. Tem um tempo de mudança para quem é diferente. Não se espante se amanhã você olhar para trás e você ver o quanto a sua vida mudou e o quanto a vida de pessoas que estavam à sua volta continuou da mesma maneira. Não se assuste se amanhã você olhar para trás e ver que as promessas chegaram na sua vida, mas não chegaram na vida de outras pessoas. Não se ensoberbeça se amanhã você estiver fazendo coisas que aqueles que começaram com você ainda não fazem. Porque o comprometimento trará o êxito sobre a sua vida. Quem terá uma vida diferente esse ano? Nós ainda estamos no começo de janeiro, só tem 15 dias esse ano. Mas eu preciso saber: esse ano será mais um de tantos? Você tem vivido as mesmas coisas, enfrentado as mesmas lutas, passado pelas mesmas dificuldades. De novo vai ser a mesma história. De novo vai ser um ano de expectativas para receber as mesmas coisas. Deus quer encher o seu coração de projetos novos. Vou repetir, isso é profético. Deus quer encher o seu coração de projetos novos. Deus quer encher o seu coração de sonhos revelados por Ele. Deus quer fazer você viver algo sobrenatural nesse tempo. Aleluia, eu sinto a virtude do Espírito de Deus aqui. Se encha dessa presença que envolve o teu ser nesse momento. Se encha, diga para Deus: Senhor, esse ano vai ser o ano em que eu vou me comprometer e nada mais da minha vida vai se atrasar. Nada mais da minha vida vai ficar para trás. Pelo contrário, eu vou viver tudo no tempo certo, na hora certa e para a glória do teu nome bendito. Eu quero orar pela vida de algumas pessoas aqui. Feche seus olhos aí no seu lugar. O apóstolo Paulo, ao falar sobre a caminhada de fé, ele vai comparar essa caminhada com uma jornada de alguém que precisa marchar e não correr. Deus não está interessado, irmão, na maneira como nós começamos. O interesse maior de Deus é se nós vamos terminar aquilo que está sendo proposto a nós. E talvez esse seja mais um ano que você está começando de novo dentro da casa de Deus. E você colocou no seu coração: eu vou servir a Deus com todas as minhas forças dessa vez. Mas quando chega março, abril, você já está parado de novo, você já está cansado. E eu queria orar por você que está focado em terminar esse ano na presença de Deus. Que quer chegar em dezembro celebrando sua última ceia, dizendo: obrigado, Senhor, porque esse foi um ano em que eu não perdi nenhum momento na tua presença.
Esse foi um ano que eu alcancei todas as coisas para a glória do teu nome. Esse foi um ano que eu não quebrei aliança. Esse foi um ano que eu obedeci todas as tuas palavras. Esse foi um ano, Senhor, que eu acatei todas as suas ordens. E Deus vai falar: esse é o ano que eu estou exaltando a tua vida e fazendo de você algo diferente. Eu quero orar por você. Aonde está você que precisa viver algo novo na sua vida? Levante-se do seu lugar, se assim você necessita. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você.